A estrela polar. O direito da rainha. Atenção! Alerta de drama. Se alguma vez foste traído, isto é para ti. Carrega em gosto neste vídeo e subscreve o canal para mais histórias onde a justiça é servida fria e com diamantes. Ele parou no centro do Espelho Dourado, o restaurante mais exclusivo de Lisboa. Um símbolo de poder e sucesso, segurando um anel de diamantes que cintilava com o fogo de 1000 estrelas capturadas. Estava prestes a colocá-lo no dedo da sua amante. Uma declaração pública da sua nova vida, do seu novo amor. A multidão estava cativada, os seus telemóveis a gravar o ousado espetáculo, mas o que ele não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que a mulher que acabava de entrar, a esposa que tão casualmente havia descartado, não estava ali apenas para testemunhar a sua humilhação. Estava ali para reclamar o que era seu. Porque ela não era apenas a dona do anel, era a dona de toda a marca multimilionária que o tinha criado. Esta não é apenas uma história de infidelidade, é a história de uma rainha que retoma o seu reino. O quilate, aquilate, o suave murmúrio da riqueza, satisfeita enchia o espaço cavernoso do Espelho Dourado. As taças de cristal tilintavam com o som de brindes de celebração, e a conversa discreta entrelaçava-se com suaves melodias que flutuavam de um piano de cauda, escondido numa alcova com cortinas de veludo. Este era o habitat natural de Vasco da Cruz. Ele prosperava nestes ambientes, lugares onde o valor de um homem era medido pelo corte do seu fato, pela colheita do seu vinho e pela beleza da mulher no seu braço. Esta noite, ele era um rei a inspecionar a sua corte, e a mulher no seu braço era Carla Nunes. Carla era uma obra-prima da ambição moderna. O seu cabelo loiro estava penteado numa cascata incrivelmente polida que caía sobre a pele nua das suas costas, exposta por um reluzente vestido cor de esmeralda que se agarrava a cada uma das suas curvas. Tinha 28 anos, 2 décadas menos que Vasco, e olhava para ele com uma inebriante mistura de admiração e adoração que ele tinha deixado de ver nos olhos da sua esposa há muito tempo. Vasco sorveu o seu amargo, o líquido escuro, um complemento perfeito para a satisfação presunçosa que lhe aquecia o peito. — Estás nervoso, querido? Sussurrou Carla, os seus dedos a traçarem a lapela do seu fato Tom Ford. Vasco soltou uma gargalhada, um som profundo e seguro. — Nervoso? Carla, eu orquestrei fusões multimilionárias. Isto é, um prazer. Inclinou-se, a sua voz caindo para um murmúrio conspiratório. Isto é, por e para nós, uma declaração pública. Acabou-se o esconderijo nas sombras. O mundo precisa de ver quem é o verdadeiro homem do momento e quem será a sua dama principal. Os olhos dela, da cor de um céu de verão, arregalaram-se com uma inocência cuidadosamente praticada. — Ah, Vasco, tu és demais! Mas ela não falava a sério. Adorava que ele fosse demais. A sua extravagância era a sua validação. Cada presente caro, cada reserva exclusiva. Era outro tijolo nos alicerces da vida que ela estava a construir meticulosamente para si mesma. Uma vida muito longe da sua origem humilde numa aldeia algarvia. Do outro lado da cidade, num estúdio bem iluminado no bairro Alto de Lisboa, que cheirava a polidor de metal e criatividade concentrada, Adriana Vidal não se apercebia do drama que estava prestes a desenrolar-se. O seu cabelo escuro estava apanhado num coque simples e elegante, e um par de óculos de artesão estava subido na sua testa. As suas mãos, graciosas, mas fortes, moviam-se com familiar certeza sobre um modelo de cera de um novo design de brincos. Este era o seu santuário, o coração das joias Vidal,
A empresa que o seu pai, o lendário Héctor Vidal, tinha fundado e que ela tinha transformado num império global. Joias Vidal não era apenas mais uma marca de luxo, era uma instituição. Cada peça contava uma história, infundida com uma alma que a joalharia produzida em massa nunca poderia replicar. Adriana era a guardiã dessa alma, enquanto Vasco, o seu marido durante 19 anos, geria as agressivas estratégias comerciais e as relações públicas como CEO. Ela era a arquiteta, a artista, a própria essência da marca. O seu telemóvel vibrou sobre a bancada de trabalho e ela olhou para o ecrã. Helena Torres, a sua chefe de operações e amiga mais próxima, deslizou para atender, colocando-o em alta voz. A queimar a pestana até tarde outra vez, Adri? A voz de Helena era quente, mas com o seu habitual tom direto. Apenas a refinar a coleção Perséfone. O fecho do medalhão não está bem. Sente-se. Fraco, respondeu Adriana, sem desviar o olhar da delicada peça nas suas mãos. Tu és a única pessoa na Terra que perderia o sono pela resistência à atração de um fecho de medalhão, disse Helena com uma gargalhada. Houve uma pausa. Olha, por falar em coisas que não estão bem, estava a rever os relatórios de despesas trimestrais das contas executivas. Adriana suspirou, finalmente largando o modelo. Helena, por favor, diz-me que isto não é mais uma palestra sobre o orçamento de entretenimento do Vasco. Quem me dera que fosse assim tão simples. Não são os jantares no Ocean ou a frota de carros. Há um encargo aqui da nossa própria loja principal, um significativo. Foi codificado como uma aquisição promocional, mas foi processado através da conta executiva privada dele. Um único artigo. Um nó de inquietude apertou-se no estômago de Adriana. Ela sentia-o há meses, um pavor persistente, de baixo grau, que tentava afastar. As noites até tarde que Vasco atribuía a chamadas com investidores, o fraco e desconhecido cheiro a perfume na roupa dele, o abismo emocional que se abrira entre eles, vasto e silencioso. Ela optara por acreditar nas suas desculpas, por submergir no seu trabalho, porque a alternativa era demasiado dolorosa para contemplar. Quão significativo? Perguntou Adriana com a voz abafada. Significativo como a estrela da serenidade, respondeu Helena, nomeando uma das suas peças sob medida mais exclusivas e de alto quilate. Um diamante azul impecável, de 15 quilates, engastado numa banda de platina intrinsecamente tecida, com pedras mais pequenas de corte brilhante. Era uma obra-prima de design e raridade. A respiração de Adriana falhou. Ela conhecia aquela peça intimamente. Tinha supervisionado a sua criação, desde o esboço inicial até ao polimento final. Essa peça foi encomendada para o cofre. Não está à venda. Bem, aparentemente está agora. Ou esteve. Vasco autorizou a transferência ele próprio há 3 dias. Toda a papelada está aqui, assinada e selada, disse Helena, a preocupação na sua voz a aprofundar-se. Adri, o que se passa? Adriana afundou-se no seu banquinho. O cheiro a polidor de metal, de repente, enjoativo. O fecho fraco. As noites até tarde, a distância emocional. E agora isto. Uma compra secreta e extravagante de uma das suas próprias criações. As peças do quebra-cabeça estavam a encaixar, formando uma imagem que ela não queria ver. Ele disse-me que tinha uma grande gala de beneficência esta noite, disse Adriana. A sua voz mal era um sussurro. No espelho dourado. Um silêncio pesado pairou entre elas. Helena não precisou de dizer mais nada. Ambas sabiam. A caridade não era uma causa, era uma mulher. A gala não era um evento, era um palco. Deixe a sua opinião nos comentários.
Acreditam que Adriana devia enfrentar Vasco em público ou em privado? O que fariam no lugar dela? De volta ao restaurante, Vasco fez um sinal ao empregado. O momento tinha chegado. As luzes da sala de jantar diminuíram ligeiramente. Um sinal predefinido. Um silêncio apoderou-se das mesas, sentindo os clientes que um espetáculo era iminente. O coração de Carla batia contra as suas costelas. Carla! Começou Vasco, a sua voz a ressoar com gravidade teatral. Durante demasiado tempo tenho vivido uma vida de obrigação, uma vida a preto e branco. Tu trouxeste a cor de volta. Mostraste-me o que a verdadeira paixão pode ser, a verdadeira parceria. Ele alcançou o bolso do seu casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. Era de um azul marinho profundo, a cor característica das joias Vidal. Carla ofegou. As suas mãos voaram para a boca. Era isto, o culminar de todos os seus esforços, o prêmio final. Os olhos de Vasco brilharam com triunfo enquanto ele abria a caixa. Aninhado lá dentro, o diamante, a estrela da serenidade, bebia a luz da sala e devolvia-a numa deslumbrante e ardente explosão de brilho azul e branco. Era mais magnífico do que ela jamais poderia ter imaginado. Com todo o restaurante a olhar, com dezenas de telemóveis levantados a gravar cada um dos seus movimentos, Vasco da Cruz deslizou da sua cadeira e ajoelhou-se sobre um joelho diante da sua amante. Carla Nunes! Proclamou, a sua voz a ressoar na sala em silêncio. Far-me-ás a honra de te tornares a minha esposa? 19 anos atrás, Vasco da Cruz tinha sido diferente. Ou talvez, pensava Adriana, ele tivesse sido o mesmo homem. Mas ela tinha sido uma mulher diferente. Uma que o via através de um filtro de otimismo juvenil e sonhos partilhados. Tinham se conhecido numa inauguração de galeria no bairro do Chiado. Ele era um jovem banqueiro de investimento na altura, astuto e ambicioso, com um sorriso que podia desarmar um conselho hostil. Ela era a filha quieta e intensa do grande Héctor Vidal, mais confortável numa bancada de joalheiro do que num cocktail. Ele tinha ficado fascinado com o mundo dela. Não via apenas o brilho das gemas acabadas, via o fogo, a pressão, a arte meticulosa que transformava uma pedra bruta em algo belo. Sentava-se durante horas na oficina do pai dela, a fazer perguntas inteligentes, os olhos acesos por uma curiosidade genuína. Ele não a cortejou apenas a ela, cortejou o seu ofício. Ele viu o potencial nas joias Vidal muito antes do que ela. O teu pai é um mestre artista, Adri. Ele disse-lhe uma tarde, a mão dele cobrindo a dela sobre uma mesa cheia de esboços. Mas isto é mais do que uma oficina. É um legado, é uma marca. Podia ser o nome mais importante na alta joalharia, maior do que a Cartier, maior do que a Tiffany. Ela tinha se deixado levar pela sua visão, pela sua energia. O seu pai era um purista, contente com a sua clientela sob medida e a sua reputação impecável. Vasco viu um império global. Quando casaram, ele trouxe a sua visão de negócios para a herança artística dela. No início, foi uma parceria perfeita. Depois de Héctor Vidal falecer de um ataque cardíaco repentino, 5 anos após o casamento, Adriana ficou devastada, perdida num mar de dor. Vasco interveio, um pilar de força. Assumiu as rédeas do lado comercial, assumindo o título de CEO, permitindo-lhe a ela fazer o seu luto e concentrar-se no que melhor sabia fazer, criar design. Tu és a alma desta empresa, meu amor, assegurou-lhe. Deixa-me ser o escudo. Eu trato do que é aborrecido. As cadeias de fornecimento, os orçamentos de marketing, os planos de expansão.
tu apenas cria. Cria a beleza que só tu consegues. E assim, ela o fez. Sob a sua liderança dupla, a Joias Vidal explodiu. Abriram lojas principais em Paris, Londres e Tóquio. As suas peças adornaram a realeza e estrelas de Hollywood. Vasco tornou-se uma figura celebrada no mundo dos negócios, elogiado pelo seu toque de Midas, as suas estratégias agressivas e brilhantes que tinham transformado um respeitado negócio de família numa potência multimilionária. Mas lentamente, subtilmente, a narrativa começou a mudar. Nas entrevistas, a nossa visão tornou-se a minha estratégia. O design de Adriana tornou-se o produto que a minha equipa criativa desenvolveu. Ele era a cara da empresa, o carismático gerador de chuva. Ela, pela sua própria preferência por privacidade, tornou-se a gênio solitária, o nome na caixa que raramente se via. A distância emocional entre eles cresceu em proporção direta ao preço das ações da empresa. O homem que outrora se sentava hipnotizado na sua oficina, agora mal olhava para os seus esboços. As suas noites até tarde, outrora dedicadas a estudar designs com ela, eram agora passadas em jantares de negócios para os quais ela nunca era convidada. A paixão partilhada que tinha sido a base da sua relação tinha desaparecido, substituída por uma cortês e profissional formalidade. Eram sócios nos negócios, mas estranhos na vida. O seu extenso apartamento com vista para o Parque Eduardo VII, outrora um lar acolhedor cheio de risos e energia colaborativa, tinha se tornado uma jaula dourada. Era um showroom para o seu sucesso, impecavelmente decorado, mas frio e silencioso. Adriana encontrou o seu consolo não ali, mas no caos controlado e criativo do seu estúdio privado. O seu trabalho era a única coisa que continuava a ser verdadeiramente sua, uma ligação direta com o seu pai e com a mulher que costumava ser. O raspar rítmico de uma lixa contra o metal, o clique preciso de uma ferramenta de cravação. Estes eram os sons da sua vida real. Ela tentara ignorar os sinais de aviso, enterrando a sua dor e solidão nos intrincados detalhes de uma nova coleção. Quando uma amiga mencionou ter visto Vasco a rir intimamente com uma jovem blonde num jogo de polo, Adriana descartou-o como uma reunião de negócios. Quando encontrou um recibo de um luxuoso jantar para dois num restaurante onde nunca tinha ido, aceitou a sua fraca desculpa sobre entreter um cliente. Reconhecer a verdade teria sido admitir que todo o edifício da sua vida era uma mentira. Era mais fácil acreditar na ilusão do que enfrentar a esmagadora realidade. Mas a compra da estrela da serenidade era diferente. Não era apenas uma despesa extravagante, era uma violação. Aquele diamante era mais do que uma pedra. Era um símbolo, uma peça da história da sua família. O seu pai adquirira o diamante bruto de 50 quilates há anos, chamando-o de a sua pedra para um dia. Ele acreditava que uma gema daquela magnitude e cor única tinha de esperar pelo design perfeito, pelo momento perfeito. Depois de ele morrer, a pedra ficou no cofre principal, um tributo silencioso de chama azul ao seu legado. Há 2 anos para o seu aniversário, Adriana finalmente se sentiu pronta para a honrar. Ela tinha desenhado a Estrela da Serenidade, um projeto profundamente pessoal. O intrincado tecido de platina era para representar as suas 2 vidas a entrelaçarem-se, os diamantes mais pequenos de corte brilhante, os momentos altos do seu caminho juntos. Era um testemunho, ela acreditava, de um amor que, embora tenso, era duradouro. Ela tinha mostrado os designs a Vasco e ele tinha se comovido de forma invulgarmente efusiva. "É magnífico, Adri, de verdade", dissera ele, a voz carregada de uma emoção
que agora ela percebia ser completamente fraudulenta. Vamos guardá-lo em segurança para uma ocasião especial, para nós. Agora, ele estava a pegar naquele símbolo de nós e a usá-lo como um acessório num vulgar espetáculo público. Ele não a estava apenas a enganar, estava a profanar a memória do seu pai e a perverter a sua própria arte. Estava a usar a própria essência da obra da sua vida para a destruir. A dor era algo físico, uma lâmina branca e quente a contorcer-se no seu ventre. Mas, enquanto ela estava sentada ali, no silêncio do seu estúdio, a dor começou a arrefecer, solidificando-se em algo mais. Já não era a dor frágil de uma esposa traída. Era a fúria fria e dura de uma rainha cujo castelo estava sitiado. Levantou-se, os seus movimentos calmos e deliberados. Caminhou até um espelho de corpo inteiro e olhou para o seu reflexo. Viu o borrão de grafite na sua bochecha e a fadiga nos seus olhos. Esta não era a imagem de uma vítima. Esta era a criadora, a arquiteta, a verdadeira dona do legado Vidal. Vasco cometera um erro de cálculo fatal. Confundira a sua natureza tranquila com fraqueza. Esquecera-se de que as mesmas mãos que podiam moldar uma delicada filigrana também podiam esmagar a pedra. Helena, disse, a sua voz desprovida do seu anterior tremor, agora imbuída de uma resolução gélida. Prepara o carro. Vamos a uma gala. O que vais fazer? Perguntou Helena com um toque de espanto na sua voz. Ele quer fazer uma declaração pública, respondeu Adriana, tirando os óculos do cabelo e deixando-o cair em redor dos ombros. Eu vou dar-lhe uma. 7-2, no meio da ação. A reviravolta da trama está prestes a começar. Se estás a ficar sem fôlego, carrega em gosto neste vídeo agora para não perderes o épico final. O Espelho Dourado não era simplesmente um restaurante, era um teatro, e o seu dono, Pedro, era um mestre da cenografia. A iluminação era um íntimo dourado suave. As mesas estavam suficientemente espaçadas para que os segredos fossem sussurrados, mas suficientemente perto para que os grandes gestos fossem testemunhados por todos. Esta noite, a atuação principal estava na mesa 12, centro do palco. A ocasião era a angariação de fundos anual Joias da Cidade, um evento de gala que beneficiava programas de arte juvenil, uma causa que Vasco da Cruz defendia com ruidosas doações públicas que lhe compravam um capital social inestimável. Era o pano de fundo perfeito para o seu drama pessoal. Carla sentia que estava a flutuar. O champanhe, os olhares de admiração de outras mesas, o peso da mão de Vasco na parte inferior das suas costas, tudo era inebriante. Viu o seu reflexo na superfície polida de uma frapeira de prata e sorriu. Esta era a mulher que estava destinada a ser, segura, desejada, a pingar luxo. A mulher que tinha vencido. Vasco bateu no seu copo com um garfo e o suave tilintar silenciou a sala. Levantou-se, com um sorriso amplo e seguro no seu rosto. Os clientes, uma mistura da elite financeira de Lisboa e filantropos de dinheiro antigo, prestaram atenção. Ele era uma figura popular conhecido pelo seu charme e pelo espetacular sucesso da sua empresa. Amigos colegas, começou, a sua voz suave e dominante. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite para apoiar uma causa tão digna. Estamos aqui para celebrar a arte, para nutrir a faísca criativa na próxima geração. E nesse espírito, sinto-me movido a celebrar uma obra de arte mais pessoal. Dirigiu o seu olhar a Carla e a ela falhou-lhe a respiração. Isto era mais do que ela esperava. Durante muito tempo, continuou, a sua voz a assumir um tom confessional.
A minha vida foi governada pelo dever, pelo legado. Ajudei a construir um império de coisas bonitas, mas o meu próprio mundo sentia-se vazio. E então conheci alguém que é em si mesma uma obra-prima. Alguém que me lembrou que as gemas mais preciosas não são as que tiramos da terra, mas as que temos a sorte de encontrar nas pessoas. Paixão, vitalidade e um amor pela vida. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Isto era muito mais pessoal do que o habitual discurso corporativo de benfeitor. Do outro lado da sala, o venerável senhor Antunes, um titã da indústria de artigos de luxo e velho amigo do pai de Adriana, observava com a testa profundamente franzida, a sua expressão indecifrável. A mão de Vasco enfiou-se no bolso. E assim, esta noite, enquanto celebramos novos começos para os jovens artistas da nossa cidade, quero marcar um novo começo para mim. Tirou a caixa de veludo azul marinho. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Carla sentiu uma vertiginosa torrente de triunfo. Ele estava a fazê-lo aqui, à frente de todos. Era um movimento de poder. Uma ruptura definitiva com o seu passado e uma audaciosa reclamação do seu futuro com ela. Abriu a caixa. A estrela da serenidade acendeu-se sob as luzes suaves. O seu fogo azul era hipnótico, de outro mundo. Era a coisa mais bonita que Carla alguma vez vira. O tamanho e o brilho puros da mesma enviaram outra onda de choque através da audiência. Isto não era apenas um anel. Era uma declaração de riqueza e intenção inimagináveis. Era o resgate de uma rainha. Com graça praticada, Vasco ajoelhou-se sobre um joelho. Os flashes dos telemóveis, antes discretos, tornaram-se agora um frenesim estroboscópico. O momento estava a ser capturado, emitido, imortalizado. Carla Nunes proclamou, a sua voz a ressoar com a sinceridade de um ator experiente. Tu mostraste-me o que significa viver de verdade. Vais fazer de mim o homem mais feliz do mundo? Queres ser a minha esposa? Lágrimas brotaram nos olhos de Carla, lágrimas de alegria genuína e avassaladora. Esta era a sua coroação. Ela abriu a boca para dizer a única palavra que selaria o seu destino, a palavra com que sonhava há meses. Sim, começou a exalar, um som suave e ansioso, mas a palavra foi engolida por outra voz. Uma voz que não era alta, mas que foi proferida com tanta clareza e autoridade que atravessou o silêncio cativado da sala como um fragmento de diamante. Essa é uma peça bonita, Vasco. Fico contente que aprecie o meu trabalho. Todas as cabeças no restaurante se viraram para a grande entrada. Em pé, emoldurada pelo arco ornamentado, estava Adriana Vidal. Ela não era o que a sala esperava. As descrições de Vasco tinham pintado uma imagem de uma mulher pacata e retraída, um fantasma que assombrava uma oficina. A mulher que estava diante deles era o completo oposto. Usava um vestido preto simples, impecavelmente cortado, que lhe caía até aos tornozelos. Estava sem adornos, exceto por uma única joia impressionante, um colar do seu próprio design, uma cascata de diamantes brancos e safiras que se enrolava à volta do seu pescoço como uma serpente celestial. O seu cabelo escuro estava penteado num coque elegante e o seu rosto, embora pálido, era uma máscara de serena compostura. Não parecia zangada nem histérica, parecia a dona da sala. Na verdade, ela era a dona da própria marca que estava no centro do espetáculo. Atrás dela, um passo à sua esquerda, estava Helena Torres. Com um fato de calça justa, um tablet agarrado numa mão e uma expressão de sombria satisfação no rosto, Helena parecia menos uma convidada e mais a ajudante de um carrasco. Vasco congelou,
ainda de joelhos, o anel levantado. O sangue escoou do seu rosto, substituído por um tom roxo, sarapintado de puro choque. Era como se estivesse a ver uma aparição. Isto era impossível. Adriana nunca ia a estes eventos. Odiava o bajulamento, os flashes, a superficialidade de tudo. Supunha-se que estivesse na sua oficina, segura, alheia. Carla ficou a olhar, a sua mente a lutar para processar a cena. Quem era esta mulher? O seu equilíbrio, a sua elegância, a forma como a energia de toda a sala se tinha deslocado para orbitar à sua volta. Deu-lhe um arrepio de medo. Olhou para o rosto horrorizado de Vasco e uma lasca de dúvida, fria e aguda, perfurou a sua névoa triunfal. Os olhos de Adriana, de um profundo castanho inteligente, percorreram a sala uma vez, reconhecendo a audiência antes de pousarem no quadro da mesa 12. Começou a caminhar para a frente, os seus saltos a fazerem um suave e rítmico tac-tac no chão de mármore. Não era o passo apressado e frenético de uma mulher ofendida. Era o passo deliberado e sem pressa de um predador que se aproxima da sua presa encurralada. Os sussurros começaram baixos e urgentes. É ela. É Adriana Vidal, a filha de Héctor Vidal, a esposa de Vasco. A última palavra pairou no ar, carregada e condenatória. Adriana chegou à mesa. Não olhou para Vasco. O seu olhar pousou no anel que brilhava na caixa e depois levantou-se para encontrar os olhos confusos e temerosos de Carla. A expressão de Adriana não era de raiva, mas de algo muito mais desconcertante. Uma avaliação clínica, quase lamentável. Ele não te disse, pois não? A voz de Adriana era tranquila, conversacional. No entanto, carregava um gume de aço. Sobre quem eu sou, ou sobre aquele anel, Carla apenas conseguiu abanar a cabeça. O seu momento de conto de fadas estava a desmoronar-se num pesadelo. Vasco pôs-se de pé. O seu rosto uma confusão de choque e raiva incipiente. Adriana, o que raio estás a fazer aqui? Sibilou, a tentar manter a voz baixa, a conter o desastre crescente. Estás a fazer uma cena? Este é um assunto privado. Adriana finalmente dirigiu o seu olhar para ele. A expressão nos seus olhos era uma que ele nunca tinha visto antes. O calor, a tolerância, a paciência tranquila. Tudo se tinha ido. No seu lugar havia uma clareza arrepiante, o foco desapaixonado de um mestre joalheiro a inspecionar uma pedra defeituosa. Um assunto privado? Repetiu, a sua voz ainda no mesmo tom, mas agora tingida de uma potente ironia. Tu ajoelhaste-te numa sala cheia de gente, com câmaras a piscar, para pedires a tua amante em casamento, usando um anel que eu desenhei para o nosso 20º aniversário de casamento. Tu tornaste isto público, Vasco. Eu só estou aqui para adicionar um pouco de contexto. A palavra amante caiu como um golpe físico. Carla encolheu-se. O seu rosto avermelhou com um escarlate profundo e doloroso. Os sussurros na sala tornaram-se mais altos, mais febris. O senhor Antunes, na sua mesa de canto, inclinou-se para a frente, a sua expressão agora de intensa e sombria fascinação. Helena deu um passo em frente ligeiramente, colocando-se de lado, o seu telemóvel agora na mão, a gravar discretamente, não para as redes sociais, mas para a evidência. Adriana tinha planeado cada movimento. Isto não era um crime passional, era uma demolição estratégica e calculada. A arquiteta tinha chegado e estava prestes a mostrar a todos as falhas fatais nos alicerces da vida que o seu marido havia construído. Vasco, recuperando um pouco da sua bravata, tentou assumir o controlo.
Adriana, estás histérica. Estás muito alterada. Vamos para casa e falamos sobre isto. Adriana afastou o braço com um movimento tão fluido e definitivo que foi como se ele tivesse tocado no ar. Não, disse, a única palavra suficientemente nítida para o fazer recuar. Não temos nada a discutir em casa. Tudo o que tem de ser dito será dito aqui mesmo. Dirigiu a sua atenção de novo para Carla, que parecia desejar que o chão a engolisse. A voz de Adriana suavizou-se, mas não com simpatia, mas com o tom distante de uma professora a explicar um teorema complexo, mas trágico. Aquele anel começou a apontar para a caixa que Vasco ainda segurava na sua mão trêmula. Chama-se a Estrela da Serenidade. A pedra central é um diamante azul vívido elegante de 15,02 quilates, impecável internamente. O meu pai adquiriu a pedra bruta no Brasil há mais de 30 anos, chamando-a de a sua pedra para um dia. Fez uma pausa, deixando a história da pedra penetrar. Isto não era apenas um produto de prateleira, era um legado. Eu desenhei aquele engaste pessoalmente. Cada detalhe tem um significado. Vês as bandas de platina entrelaçadas? Olhou para Carla, forçando a mulher mais jovem a encontrar o seu olhar. Estavam destinadas a representar duas vidas separadas que se torcem para se fortalecerem. Os 19 diamantes mais pequenos incrustados ao longo da banda, um por cada ano do nosso casamento. O safira escondida no interior da banda é a minha pedra de nascimento. Eu desenhei-o como um presente de aniversário para o meu marido. De mim, cada frase foi um golpe perfeitamente dirigido, desmantelando a fantasia de Carla peça por peça. O anel no qual ela tinha colocado todas as suas esperanças não era um símbolo do seu futuro, mas um artefato de um casamento que ela tinha ajudado a destruir. Era uma herança roubada. Carla olhou do anel para Vasco com os olhos arregalados pela acusação. Tu disseste-me que o tinhas encomendado para mim? Sussurrou com a voz quebrada. Vasco gaguejou. Eu fiz. Adriana, estás a distorcer as coisas. Esta é uma mentira maliciosa. Uma mentira? A voz de Adriana tornou-se nítida. Helena! Helena deu um passo em frente, segurando o seu tablet. No ecrã havia uma imagem nítida dos esboços originais desenhados à mão por Adriana, da Estrela da Serenidade. Estavam datados, assinados Vidal e com marca d'água. Os esquemas de design originais, datados de há 2 anos, anunciou Helena com clareza, juntamente com a certificação GIA da pedra, que lista o fideicomisso familiar Vidal como o proprietário original. Adriana continuou, o seu foco agora laser em Vasco. E quanto a como o encomendaste, falemos sobre isso. Tu não compraste este anel, Vasco. Tu roubaste-o. Isso é difamação, rosnou, o seu rosto a contorcer-se de raiva. É? A calma de Adriana era aterradora. Tu usaste o teu fundo discricional executivo para autorizar uma transferência promocional do anel do cofre principal para a tua posse. A transação, nome CT4B1, foi processada às 16h15 há 3 dias. O propósito declarado era para uma exibição num possível evento de investidores. Tu falsificaste a solicitação de aquisição, contornando o protocolo padrão de múltiplas assinaturas exigido para qualquer artigo avaliado em mais de 1 milhão de euros. Tu conheces o protocolo porque tu o escreveste. O nível de detalhe era assombroso. Isto não era um ataque de fúria emocional. Era uma acusação formal. Ela estava a expor um caso de furto qualificado no meio de um restaurante de 5 estrelas. O valor dessa anel não é o que pagaste, porque tu não pagaste nada.
O seu valor de seguro avaliado é de 28,5 milhões de euros. Oh, declarou Adriana, a sua voz a ressoar na sala em silêncio sepulcral. Tu pegaste num ativo corporativo uma peça da história da minha família e tentaste oferecê-lo à tua amante como um artigo pessoal. Isso não é apenas infidelidade, Vasco. Isso é malversação. Isso é fraude. Carla soltou um pequeno soluço abafado. O seu sonho tinha se transformado numa sórdida conspiração criminal. Olhou para o restaurante e já não parecia bonito. Parecia uma prova. Sentia-se pesada, contaminada. Uma pedra de moinho que a poderia arrastar com ele. Carla olhou do anel para Vasco, com os olhos arregalados pela acusação. Vasco estava encurralado. A sua fanfarronice evaporara, deixando para trás o pânico cru de um homem cujo mundo, cuidadosamente construído, estava a implodir em tempo real. Ele olhou à volta da sala, para os rostos dos seus colegas, dos seus investidores, dos seus amigos. Não viu apoio, apenas choque, nojo e o julgamento frio e implacável dos seus pares sociais e financeiros. O senhor Antunes abanava lentamente a cabeça, com uma expressão de profunda desilusão no seu rosto envelhecido. Tu! Vasco gaguejou, apontando com um dedo trêmulo para Adriana. Vais arrepender-te disto. Eu construí esta empresa enquanto tu te escondias na tua oficina. Um sorriso sem humor tocou os lábios de Adriana. Essa é a maior mentira de todas, disse, a sua voz a baixar, tornando-se intensamente pessoal. Tu não construíste nada, Vasco. Tu foste o leiloeiro. Eu fui a artista. Tu vendeste as pinturas. Eu sangrei a tinta sobre a tela. Tu levaste o crédito pelo meu trabalho, pelo legado do meu pai. Pensaste que eu era uma sócia silenciosa que podias controlar. Pensaste que eu era apenas um nome, mas esqueceste-te de algo. Dê um passo mais perto, os seus olhos a perfurá-lo. O meu nome está no edifício, o meu nome está na caixa, e o meu nome está em cada uma das ações que te dão o poder que tu arrogantemente exibes. Tu és um empregado, Vasco, e a tua avaliação de desempenho está muito atrasada. A finalidade das palavras de Adriana pairou no ar como o silêncio após um relâmpago. A ilusão de Vasco da Cruz, o senhor do universo, o carismático CEO, tinha sido total e irrevogavelmente desfeita. Ele ficou exposto, um ladrão comum e um adúltero, despojado do seu poder e prestígio à frente da mesma audiência que tinha procurado impressionar. A sala, que tinha estado a zunir com sussurros, caiu num silêncio profundo e desconfortável. O único som era o tinir distante de um garfo caído da cozinha. Ninguém se atreveu a falar. Eram testemunhas de uma aniquilação completa e total, executada com a fria precisão de um cirurgião. O rosto de Vasco passou por uma série de raiva, negação, medo e, finalmente, uma patética e suplicante desesperação. Adriana, por favor, sussurrou o som patético no vasto silêncio. Aqui não, podemos resolver isto. Não há nada a resolver, declarou Adriana categoricamente. O seu olhar era inabalável. Tu partiste? E eu não conserto coisas partidas, Vasco. Eu refaço-as e crio algo novo. Foi então que Carla fez o seu movimento. Com mãos trêmulas, levou a mão à orelha, desenganchando um par de brincos de diamantes. Um presente de Vasco do mês passado. Colocou-os silenciosamente sobre a mesa. Depois tirou uma delicada pulseira de diamantes. Um presente de aniversário. Juntou-se aos brincos. Os seus movimentos eram espasmódicos, frenéticos. Estava a despir-se da pele dourada que ele lhe tinha dado, desesperada para se distanciar da sua toxicidade, dos destroços iminentes.
Finalmente olhou para a estrela da serenidade, ainda na sua caixa, na mão de Vasco. Ela nem sequer lhe tocou. Olhou para Vasco, o seu rosto uma máscara de repulsa e traição. Tu usaste-me, disse, a voz abafada pelas lágrimas. Tu disseste-me que ela não era ninguém. Disseste-me que este era o nosso futuro. Era, suplicou Vasco, virando-se para ela. É. Não, disse Carla, abanando a cabeça enquanto se afastava da mesa. Este é o teu desastre. Eu não quero fazer parte dele. Com um último olhar mortificado para Adriana, virou-se e fugiu, tecendo entre as mesas de espectadores atônitos e desaparecendo pela porta principal. O seu vestido esmeralda, um rasto de cor a desvanecer-se na noite. Deixou o seu copo de champanhe, a sua comida a meio e toda a sua vida de fantasia na mesa. Vasco estava agora verdadeiramente sozinho. Ficou em pé, um pária na sua própria festa, agarrando o anel multimilionário que se tinha tornado o símbolo da sua ruína. Dirigiu a sua fúria de novo para Adriana. Oh, tu pensas que podes simplesmente entrar aqui e arruinar-me? Eu sou o CEO da Joias Vidal. Tenho contratos, tenho um conselho. Ah, sobre isso, interrompeu Adriana suavemente. Como acionista maioritária, com 75% das ações com direito a voto, que herdei diretamente do meu pai, e que o nosso acordo pré-nupcial, que tu chamaste de mera formalidade, mantém seguro no meu nome, eu tenho a autoridade para convocar uma sessão de emergência do Conselho. De facto, eu fiz isso há 1 hora, através de uma videoconferência segura. Helena levantou o seu tablet novamente. Desta vez mostrava os rostos dos outros 4 membros do Conselho numa chamada de vídeo ao vivo, cada um com um aspecto sombrio e resoluto. Todos eles viram a evidência preliminar da tua malversação financeira, Vasco, continuou Adriana, o seu tom friamente profissional. Viram os registros de transferência não autorizada. Também foram informados do descarado uso indevido de ativos da empresa para benefício pessoal, o que constitui uma grave violação do teu dever fiduciário e do teu contrato de trabalho. A partir de há 5 minutos, o Conselho votou por unanimidade. O teu cargo como CEO da Joias Vidal é terminado com efeito imediato. As tuas contas corporativas foram congeladas. Os códigos de segurança do teu escritório foram alterados. As fechaduras da nossa casa serão trocadas dentro de 1 hora. 2 homens grandes e imponentes com fatos escuros que tinham entrado discretamente no restaurante momentos antes deram agora um passo em frente. Não eram seguranças do restaurante. Tinham o aspecto duro e profissional de uma equipa de segurança corporativa privada. Helena tinha-os convocado. Estes senhores vão acompanhar-te para fora das instalações, disse Adriana, a sua voz desprovida de emoção. Os teus pertences pessoais do escritório serão enviados por estafeta para um local à tua escolha. Já não és bem-vindo em nenhum estabelecimento da Joias Vidal. Já não és bem-vindo na minha vida. Um dos homens da segurança pegou suave, mas firmemente, na caixa de veludo das mãos trêmulas de Vasco e entregou-a a Adriana. Ela aceitou-a sem uma palavra. Vasco olhou para ela de boca aberta. Estava derrotado. Não lhe restavam jogadas. O império que ele se gabava de ter construído tinha no expulsado. A mulher que ele descartou como uma artista frágil deu-lhe cheque-mate em público. Ele não era nada. Enquanto os guardas de segurança o ladeavam e começavam a guiá-lo para a saída, ele lançou um último olhar venenoso a Adriana. Não serás nada sem mim. Vais afundá-lo. Adriana simplesmente viu-o ir embora. A sua expressão serena,
A multidão abriu caminho enquanto o CEO, em desgraça, era escoltado como um criminoso comum. Quando a porta se fechou atrás dele, um suspiro coletivo foi libertado. A atuação tinha terminado. Adriana ficou em pé por um momento, a caixa de veludo na mão. Depois, virou-se para a sala atordoada. Olhou diretamente para o Sr. Antunes, que levantou o seu copo de vinho num brinde silencioso e respeitoso. Adriana deu-lhe um ligeiro, quase imperceptível, aceno de reconhecimento. Depois dirigiu-se à sala. As minhas desculpas pela interrupção, disse a sua voz tranquila e forte. Por favor, desfrutem da vossa noite. E não se esqueçam de doar generosamente para o fundo joias da cidade. As artes são um investimento digno. Com isso, ela virou-se e, com Helena ao seu lado, saiu do restaurante, deixando para trás os escombros da sua antiga vida para entrar no amanhecer da nova. Desenlace e conclusão. Significativa. 6 meses depois, o ar na loja principal das Joias Vidal, na Avenida da Liberdade, era elétrico. O escândalo no Espelho Dourado tinha se tornado lenda na Jet Set de Lisboa, uma história de intriga, corporativa e justiça pessoal que, paradoxalmente, tinha sido a melhor publicidade que a marca poderia ter esperado. A história não era apenas sobre um marido infiel. Era sobre a mulher tranquila e brilhante que tinha reclamado o seu trono. Adriana Vidal já não era a artista solitária por trás da marca. Ela era o seu coração feroz e celebrado. A loja estava apinhada para a apresentação da sua coleção mais recente, a Fênix. Foi a sua primeira coleção a solo como diretora criativa principal e CEO. E a indústria observava com grande expectativa. Não ficaram desiludidos. As peças eram ousadas, inovadoras e profundamente pessoais. Falavam de fogo, de renascimento, de força forjada na adversidade. Os críticos do setor deliraram, chamando-a a sua obra-prima. As vendas dispararam. Adriana não só salvou a sua empresa do seu marido, tornou-a mais bem-sucedida do que nunca. Vasco da Cruz desvanecera-se na escuridão. Preso em processos judiciais e a enfrentar acusações federais de fraude, tinha se tornado um pária social e profissional. O seu nome era um conto com moral sussurrado em coquetéis. Carla Nunes, segundo relatos, tinha regressado ao Algarve às suas ambições em Lisboa, reduzidas a cinzas. Na sua oficina privada, o único lugar que sempre fora o seu santuário, Adriana estava em pé diante da sua bancada de trabalho. O caos dos últimos meses tinha se acalmado e restava-lhe uma profunda sensação de paz e propósito. Helena entrou, segurando 2 copos de champanhe. Pela Fênix, disse Helena, entregando um copo a Adriana. Já esgotamos o estoque do colar central. Uma princesa saudita comprou-o por telefone. Adriana sorriu, um sorriso genuíno e despreocupado. Pela Fênix, repetiu, chocando o seu copo com o de Helena. E pelas boas amigas que te trazem champanhe e te ajudam a organizar golpes de estado corporativos. Ambas riram, um som quente e fácil. Depois de Helena se ir embora, Adriana dirigiu a sua atenção para um tabuleiro de veludo na sua bancada. Sobre ele jazia a estrela da serenidade. Durante meses ela não conseguia olhar para ela. Era um monumento à sua dor, um símbolo da traição mais profunda. Considerou vendê-lo, desmontá-lo, trancá-lo para sempre. Mas isso seria deixar Vasco vencer. Significaria que ele tinha tido sucesso em contaminá-lo. O seu pai ensinara-lhe que cada pedra tem uma história. A história desta pedra tinha tomado um rumo sombrio. Mas ela era a autora,
e podia escrever um novo capítulo. Com as mãos cuidadosas e praticadas de uma mestra, começou a trabalhar. Retirou o diamante azul do seu engaste. A banda de platina, a que estava destinada a simbolizar as suas vidas entrelaçadas, colocou-a num cadinho. Aumentou a chama do seu maçarico e observou como o metal que representava 19 anos de mentiras amolecia, brilhava e se fundia num poça informe de prata líquida. Foi uma catarse. Passou as semanas seguintes a redesenhar. Pegou nos 19 diamantes mais pequenos, os que tinham marcado cada ano do seu casamento, e engastou-os numa peça nova, um magnífico broche em forma de fênix ascendente, com as asas bem abertas. Foi um presente para Helena, um agradecimento pela sua lealdade inabalável. A estrela da serenidade, o diamante em si, engastou-o numa peça singular e nova. Não um anel para ser dado por um homem, mas um pendente. O design era simples, poderoso e absolutamente moderno. O diamante era agora o coração de uma estrela estilizada, os seus raios de platina afiados e limpos. Já não era um símbolo de uma parceria, mas uma declaração de uma entidade única e brilhante. Era um símbolo da sua própria luz, da sua própria resiliência. Ela renomeou-a a estrela polar, constante, verdadeira e um guia para a sua própria jornada. Abotoou o pendente acabado à volta do seu próprio pescoço. Estava fresco contra a sua pele. Olhou para o espelho. Não para uma mulher que tinha sobrevivido, mas para uma mulher que tinha triunfado. A dor era uma parte da sua história, uma faceta que lhe tinha sido cortada, mas já não a definia. Simplesmente se tinha somado ao seu brilho. O seu legado não era apenas o do seu pai, e certamente não era o de Vasco. Era dela, reclamado e reforjado no fogo. E enquanto o diamante azul no seu peito captava a luz, brilhava com a promessa de um futuro que era completa e belamente seu. Passara 1 ano desde a noite no espelho dourado. 1 ano de reconstrução, não só de uma empresa, mas de uma vida. O apartamento, outrora um monumento a um sucesso partilhado e vazio, era agora completamente de Adriana. Ela despojou-o da estética pesada e masculina de Vasco, substituindo as madeiras escuras e os couros sombrios por linhas limpas, texturas suaves e uma abundância de luz. Já não era um showroom, mas um lar, cheio de arte que a inspirava e de silêncio que a confortava. Numa fria tarde de outono, enquanto uma chuva suave sussurrava contra os vastos janelões do chão ao teto, Adriana revia os esboços preliminares para a próxima coleção de primavera. O pendente, a estrela polar, o seu emblema pessoal de vitória, jazia contra a sua blusa de seda, um peso familiar e fresco. O seu trabalho era a sua alegria agora, sem o fardo de ter de agradar ou acomodar mais ninguém além da sua própria visão criativa. A empresa estava mais forte do que nunca. A sua narrativa de autenticidade e força feminina ressoava com uma nova geração de clientes. O intercomunicador zumbiu, uma intrusão áspera na tranquilidade. Ela franziu a testa, não esperando ninguém. Era Antônio, o porteiro severo, mas protetor, que trabalhava no edifício há 2 décadas. Senhora Vidal, a voz dele estava tensa, apologética. Lamento muito incomodá-la. Há um homem aqui, um senhor da cruz, está a pedir para a ver. Eu disse-lhe que a senhora não aceita visitas, mas ele está a insistir. Não tem bom aspecto, senhora Vidal. Não teria ligado de outra forma. O sangue de Adriana gelou por um único e fugaz momento. Vasco. O nome parecia-lhe estranho, uma relíquia de uma vida passada.
Ela não o via nem ouvia desde a sua saída sem cerimônias do restaurante. Os advogados dele comunicaram-se com os dela, uma troca estéril e amarga que finalizou o seu divórcio e resolveu as acusações criminais com um acordo de culpa que implicava pesadas multas e uma proibição permanente da indústria financeira. Ele, para todos os efeitos, deixou de existir no seu mundo. Uma parte dela, a parte lógica e autoprotectora defendida por Helena, gritou para que recusasse, para que Antônio chamasse a segurança e o retirasse, mas outra parte, mais profunda, sentiu uma estranha sensação de obrigação, não para com ele, mas para com a mulher que agora era. Uma rainha não se esconde dos fantasmas, ela enfrenta-os e, ao enfrentá-los, expulsa-os do seu reino para sempre. Esta era a última peça de negócios pendentes. Está bem, Antônio, disse a sua decisão tomada. Deixe-o subir. Minutos mais tarde, o toque do elevador privado anunciou a sua chegada. Adriana estava em pé, no centro da sua sala de estar, a sua postura perfeita, a sua expressão indecifrável. Quando a porta se abriu, o homem que saiu era uma caricatura grotesca do Vasco que ela conhecera. Os impecáveis fatos Tom Ford tinham desaparecido, substituídos por um blazer amarrotado e mal ajustado. O seu rosto estava demacrado, a sua pele tinha uma palidez pastosa e doentia, e o brilho confiante nos seus olhos tinha sido substituído por um piscar obsessivo e desesperado. Era um homem vazio por dentro, a arquitetura da sua arrogância desmoronara-se, deixando apenas uma ruína. Ele parou, absorvendo o apartamento transformado. "Mudaste o sítio", murmurou com a voz rouca. Mudei, respondeu Adriana, o seu tom neutro. O que queres, Vasco? Ele deu um passo tentativo para a frente, os seus olhos suplicantes. Adriana, sei que não tenho o direito de estar aqui. Sei que sou a última pessoa na terra que queres ver. Torceu as mãos, um gesto nervoso e patético. Mas tinha de te ver, dizer-te que lamento. Adriana permaneceu em silêncio, a sua expressão imutável. Ela tinha aprendido que um homem como Vasco só usava a palavra lamento como uma chave para abrir uma porta pela qual queria passar. Ele pareceu tomar o silêncio dela como um convite para continuar. Fui um tolo, Adri, um tolo cego e arrogante. Tinha tudo, tínhamos tudo. Deixei que o meu ego, esta busca por mais, deixasse que me envenenasse. E aquela mulher, Carla, não era nada. Um sintoma da doença, não a causa. Um erro terrível, sem sentido. Ele estava a tentar tecer uma narrativa de um bom homem que se tinha desviado, esperando apelar a um poço de simpatia que assumia que ainda devia existir. Ela sempre o tinha subestimado. Estou arruinado, Adriana, disse com a voz a falhar. A minha reputação, a minha carreira, tudo se foi. Não tenho nada. Eu só precisava de olhar para ti nos olhos e dizer-te que sei o que perdi. O que tu perdeste, Vasco? Falou Adriana finalmente, a sua voz tão calma e clara como a chuva contra a janela. Foi uma fonte de rendimento. Perdeste uma marca da qual podias levar o crédito. Perdeste uma esposa que era conveniente e calada. Tu nunca me tiveste. Não de verdade. Porque para teres alguém, tens de o ver. E tu nunca me viste. Viste um nome, um legado, um ativo. Viste um cofre ambulante de propriedade intelectual que podias explorar. Ele encolheu-se como se ela o tivesse esbofeteado. Isso não é verdade. Não é? Replicou, dando um pequeno passo em frente. O teu pedido de desculpas não é sobre a dor que me causaste, é sobre as consequências que estás a sofrer. Tu não lamentas a traição, lamentas teres sido apanhado.
Não estás aqui pelo meu perdão. Estás aqui por algum tipo de absolvição para poderes dormir à noite. Ou talvez estejas aqui por uma esmola. Os seus olhos desesperados denunciaram-no. Esse era o cerne de tudo. Ele estava quebrado e tinha regressado à pessoa que tinha quebrado à espera que ela tivesse uma peça de reposição para ele. Eu não te odeio, Vasco, disse, e as palavras surpreenderam-no. Também a surpreenderam um pouco a ela. O ódio requer paixão, requer energia, e tu já não mereces a minha energia. Quando olho para ti, não sinto raiva, sinto uma profunda pena. Tiveste um lugar num banquete e escolheste roubar os talheres. Nunca vais entender o que realmente deitaste fora. Caminhou em direção à porta do apartamento e manteve-a aberta, um gesto claro e definitivo. Ele olhou para ela, para o magnífico apartamento, para a cidade a brilhar para lá das janelas, um mundo do qual ele já não fazia parte. Viu o pendente, a estrela polar na sua garganta, uma pedra que ele tentara roubar, agora usada como o seu distintivo pessoal de honra. Viu uma mulher que ele nunca tinha conhecido, uma mulher forjada em aço, no fogo que ele tinha acendido. Derrotado, passou por ela sem dizer uma palavra e voltou a entrar no elevador. Adriana observou as portas a fecharem-se, selando-o. Fechou a porta da sua casa, o clique do trinco a ecoar na sala tranquila. Foi o som da frase final do último capítulo de um livro longo e doloroso. Não se sentiu triunfante. Não se sentiu triste. Sentiu-se leve. O último eco da mentira tinha-se ido. O fantasma tinha sido banido. Caminhou de volta para a janela, a olhar para a interminável tapeçaria de luzes que era Lisboa. Era a sua cidade, o seu negócio, a sua vida. E pela primeira vez, sem sombras do passado, a espreitar à sua porta, era total e completamente sua para comandar. Conclusão e desenlace. Significativo. Aquela noite no restaurante não foi apenas o final de um casamento, foi o nascimento de um ícone. Adriana Vidal lembrou-nos que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca é definido pela traição de outra pessoa. É definido por como se levantam das cinzas. Vasco pensou que lhe estava a tirar tudo, mas apenas conseguiu devolver-lhe a única coisa que lhe tinha roubado ao longo dos anos: o seu próprio poder. A história dela é um poderoso testemunho do facto de que, por vezes, os momentos mais devastadores das nossas vidas são apenas o palco para o nosso maior regresso. O que achaste do movimento de poder definitivo de Adriana? Conseguirias ser tão tranquila e calculista como ela? Diz-me a tua opinião nos comentários. Se esta história te inspirou a assumir o controle da tua própria vida, partilha este vídeo. E se ainda não o fizeste, subscreve o canal.